Se você quer buscar o conhecimento, não ouve ninguém, não. Busca o conhecimento. A experiência. Busca a experiência. Passa por ela, né? Passa por ela. Seja ávido. Esse é um papo diferente que eu vou trazer para vocês, porque muita gente está entrando no carro elétrico agora. Só que o Antônio tem carro elétrico há 32 meses. A gente foi entender porque a gente quis buscar na longevidade o poder de convencimento da experiência para você. E os primeiros carros elétricos aqui no Brasil, que tiveram um grande volume de venda, o primeiro grande volume de venda, digamos assim, foram os Jacks. Então a gente trouxe a experiência da Jack através de figuras como o Antônio. E o Antônio, a gente se conheceu agora, né, Antônio? Agora. Nós nos conhecemos inusitadamente porque ele foi deixar um carro na Jack Motors com quantos? 117.500 quilômetros rodados. 117.500 quilômetros rodados. E aí eu consegui, falei, cara, eu estava procurando gente muito rodada de carro, né, elétrico. E aí achei o Antônio, mas não era só isso. O Antônio vai falar um pouquinho da história dele, mas ele começou como transporte por aplicativo. Evoluiu, porque ele quis fazer um transporte de aplicativo compartilhando veículos, né? Como se fosse assim, vou comprar um carro e vou alugar para você, mas ele teve uma brilhante ideia que ele já vai falar. E ele foi evoluindo, e chegou numa frota... 3 elétricos. Frota de 3 carros elétricos, montou uma usina solar, né? Uma pequena usina solar no prédio, no apartamento. No apartamento. Do prédio que eu moro. Né? E ele ainda montou um negócio de reparo. Eu tenho um centro automotivo, chama WM Centro Automotivo. Aonde fica? Divinópolis, Minas Gerais. Então, eu quis trazer o Antônio, porque, primeiro, mostra inteligência. Ele vai contar a história dele. Ele foi atrás, e uma coisa que ele falou ali rapidamente, eu falei para ele parar porque eu queria que ele gravasse. Ele falou para mim o seguinte: se você quer buscar o conhecimento, não ouve ninguém, não. Busca o conhecimento. A experiência. Busca a experiência. Passa por ela, né? Passa por ela. Seja ávido. E isso trouxe ele até 3 carros elétricos. E tem uma encomenda de mais um, né? Já está segurado lá para ver quando é que eles vão me entregar ele. Muito bom, uma referência. Então eu vou perguntar, primeiro uma coisa antes da gente bater o bate-papo bacana, pode ser? Pode. Com 100 e quantos mil quilômetros você acabou de trocar o seu Jack? Ele está com 117.500 quilômetros rodados hoje, entregado hoje lá na concessionária. O que você gastou em 117 mil quilômetros com um Jack JS1? Foram 11 revisões, que ela sai em média R$420. Porque você faz uma revisão ímpar, R$360. Revisão par, tipo assim, 20 mil, 40 mil, ela é 480. Então, você fazendo a média dá 420. Eu gastei R$4.620 em revisões só e pneu. Nenhuma peça trocada. Quantas vezes você trocou pneu? Eu troquei pneu nele, ele tá com os pneus agora assim, médios, né? Mas eu troquei 2 jogos de pneu, com 45, com 90 e agora ele tá para trocar com 140, mais ou menos, vai precisar trocar de novo. E a pastilha de freio? Ela vai ser trocada agora que ele atingir uns 240 mil quilômetros. Hoje ela tá com 7 milímetros ainda. Você mediu, porque ele tem um auto center, né? Foi. Você mediu, então ela está com 7 milímetros. Ela está com 7 milímetros de pastilha ainda. Entendeu? Bom, agora você vai ouvir a história desde o início, mas a gente já provou aqui no primeiro momento, primeiro que ele tem um carro muito barato, que é o JS1, que é uma delícia de andar, né? Muito bom. Bom, né? Perfeito, cara. Para você ter uma ideia que você não conhece, lembra um Up de dirigibilidade, mas ainda é mais gostoso que o Up, porque a dinâmica é um torque imediato. Tração direta. Né? Só uma coisa antes de a gente começar a conversa. As pessoas, quando andavam num carro elétrico, o que elas comentavam, Antônio? Porque o Antônio usa esse carro para o transporte ainda por aplicativo, certo? A surpresa é assim, o cliente quando entra no carro e vai andar, já não tem o barulho. Aí ele já pergunta, é elétrico? Sim, é elétrico. Ele é híbrido? Não, 100% elétrico. Aí você vai explicar, ele tem todo um questionário que ele vai te fazer, né?
tipo assim, ele pergunta quanto tempo de recarga, ele pergunta quantas horas que dura a bateria, porque ele não pensa em quilômetros, ele pensa em horas. Quantas horas que dura a bateria? Aí eu vou explicando, né, direitinho para o cliente, que é 4 horas e meia, uma média na recarga no wallbox. Eu recarrego em casa mesmo, né? Então aí é 4 horas e meia. E ele roda uma média de 250 a 260 quilômetros com a carga. Na cidade? Na cidade. 4 horas e meia ele carrega? 4 horas e meia ele chega. Se ele tiver lá, geralmente a gente deixa chegar no máximo 15%, 12% de bateria. Porque não é bom deixar zerar, né? Desligar o carro para poder voltar a recarga. E aí 4 horas e meia ele carrega. E quanto você pagava na época que você não tinha energia solar para rodar 260 quilômetros? Você lembra? O custo hoje é em torno de R$22, R$25 uma recarga. 22 a 25 reais para rodar 260 quilômetros. Isso. Agora conta para nós como é que essa história começou, que tem um quê de empreendedorismo aqui que vale a pena você saber. Aí, a minha história foi o seguinte, eu entrei no aplicativo de passageiros para ajudar um amigo, né? O amigo estava desempregado e aí eu recebi a ideia, né, de uma pessoa falou, nós estamos com um aplicativo de passageiros, você tem interesse em trabalhar? E para mim, assim, na época eu não enxergava que poderia ser um bom investimento. Mas aí para abençoar a vida desse amigo, eu falei, cara, você quer trabalhar no aplicativo? Vou comprar o carro, coloca na sua mão, você vai trabalhar, aí é o seguinte, divide comigo o lucro que o carro der, meio a meio. Se você topar, aí ele interessou, na época eu comprei um Paliozinho, trabalhou 3 meses e gostou, pô, dá para ganhar dinheiro e tudo. Aí a gente já trocou o carro num carro melhor, né, e rodou durante uns 2 anos. Aí teve uma ideia assim de, vamos comprar um carro híbrido? Aí eu achei interessante assim, cara, mas o híbrido você tá na combustão e na elétrica ao mesmo tempo, então você tem as duas manutenções. Aí passei a pesquisar o elétrico. Olha que legal. Ele falou uma coisa interessante. Você, no híbrido, você tem as duas manutenções. Aí, assim, pesquisei o elétrico. Nem eu tinha parado para pensar nisso. Aí eu entrei no Google e fui pesquisar, né, o carro elétrico. Aí fui pesquisar composição de bateria, né, e tudo. E aprendi muito com isso, porque, vamos supor, eu sei que o EJS1 e o EV20 usa bateria de fosfato, lítio fosfato de ferro. Isso. E alguns carros usam bateria de íon de lítio, que é a mesma do celular. E ela degrada mais. Aí, quando surgiu o EV20, cara, esse é o carro. Ele estava acessível, né, para uma pessoa que precisa de um carro para trabalhar. Hoje seria o carro que a gente teria condição de comprar. Sim. Que um motorista de aplicativo em termos vai conseguir buscar para ele trazer, né, o sustento da família dele. Até trazendo um dado aqui, para você que está vendo esse vídeo, está se inspirando no papo do Antônio, a gente fez a conta também. Né? Daria algo em torno de R$42 mil de entrada, que pode também, em alguns casos, ser parcelado no cartão, e parcelas de R$3 mil, e no final, mais uma parcela balão em torno de R$42 mil. Né? Uma forma de ter uma manutenção baixa, né? De valor mensal baixo, confrontando com a economia de combustível, você estaria pagando... A minha experiência é o seguinte, acabei de adquirir um EJS1. Eu trouxe o meu carro com 117 mil, entreguei na loja e peguei um 0. E o que eu fiz? Financiamento total do carro. É mesmo? A entrada dividi em 8 vezes no cartão. Ai, eu nem sabia! E financiei 60 meses de R$3.500. Caramba! Aí significa o quê? O que eu vou economizar de combustível... Paga a parcela. Eu pago a parcela, o seguro do carro e a revisão dele. Isso só com economia de combustível e óleo, porque como eu não tenho a troca de óleo... E uma coisa que ele não sabe, o seguro, né? Existe também a proteção veicular. A proteção veicular de um carro como esse é R$200 e poucos por mês.
Você sabia disso? Não sabia não. Tem Tem isso que também. aprender mais essa. Então, a gente está trocando aqui. Aí, ó. Se você hoje estiver ouvindo esse vídeo e estiver preocupado com o seguro, eu já vou adiantar para você. Você tem uma proteção veicular, né, a partir de R$200 e poucos por mês, com danos a terceiro, né, de 100 mil, entende? Então, assim, não é uma coisa ruim. viável. Com assistência pet, com assistência domiciliar, entendeu? Entendi. Então, ele está pagando praticamente tudo com o que ele gastaria de combustível, correto? Isso. Aí o que eu estava te explicando, de eu adquirir o IEV20. Aham. Aí nós começamos a trabalhar, aí eu vi, porque o carro elétrico pode ser um investimento para se trabalhar com aplicativo. Então eu tive alguns amigos que viu a experiência que eu tive com o Marcos, que é o primeiro motorista que trabalhou comigo, e passaram a me procurar. Cara, tem jeito de eu trabalhar? Você não tem um carro para trabalhar? Aí eu fui onde eu comprei o segundo, coloquei mais dois, porque eu trabalho com 2 motoristas. Mais um Jack. Mais um EJS1 da Jack. Aí eu trabalho com 2 motoristas. Tem um cara que trabalha de manhã, ele pega o carro carregado. Que é o melhor cenário no carro elétrico. Isso. Aí ele trabalha até, vamos supor, 3 horas, 4 horas da tarde, para não cansar muito, porque o motorista ficar 12 horas por dia não consegue trabalhar. Aí ele põe o carro para recarregar, porque o outro motorista, quando vai chegar às 6 horas, ele pega o carro com quase 100%, dá para ele trabalhar até 2, 3 horas da manhã. Aí ele vai levar o carro, põe no carregador e de manhã já vai estar 100% de novo. A minha experiência é a seguinte, os meus EJS1 da Jack e o EV20, eles rodam todo dia 240, 250 quilômetros, custo zero. Gente, então no final de um mês, estamos falando de mais de 7 mil quilômetros. Na média de 6 mil... dá mais ou menos na faixa, nessa faixa. Cara, aí. que legal! E sem trocar nada. Não, 117 mil quilômetros sem trocar uma peça. Um dos meus EJS1 teve um problema na pastilha de freio, que teve travamento, tudo, mas trocou na garantia, o carro continua rodando normalmente, sem nenhum problema. E você investigou a Jack também, Antônio? Preço de reposição de peças, tipo para-choque, o farol, já chegou a pesquisar sobre isso? Já. Tipo assim, barato? O que eu vejo é o seguinte, é o preço de mercado de uma concessionária autorizada. Sim. Porque às vezes a pessoa quer comparar, tipo assim, quanto que custa uma pastilha de freio? Aí a pessoa fala assim, não, mas lá na loja a pastilha Frase custa R$200. Mas se você for numa autorizada, por exemplo, Corolla, você vai pagar R$800, R$900, é o que custa uma pastilha na Jack Motors. Você vai lá comprar uma pastilha de freio original do EJS1, ela custa R$800. Só que você não troca. Você vai trocar ela com 240 mil quilômetros. Cara, que legal. Então, a gente pode dizer, pela tua experiência de 3 Jacks, um cara que faz conta, que é um carro confiável. Mas eu não tenho... Para mim, eu falo assim, eu sou apaixonado com esse elétrico. Porque, assim, até hoje eu não tive nenhum problema que o carro tivesse que parar de trabalhar. E o IEV20 hoje está com 157 mil. 157 mil. Não trocou pastilha também. Qual não. ano? Ele é 20, modelo 20, modelo 21. Tá aí. Chegou a medir a saúde da bateria? Isso aí não foi feito. Mas a autonomia continua mesmo? A experiência que eu passo, igual eles me perguntaram isso hoje na loja da Jack. Você teve alguma diferença na bateria? Eu falei assim, 117 mil quilômetros. Eu fiz trecho de rodovias, 170 quilômetros. No início? Ele gastou 47%. Ele deu praticamente os 300 quilômetros que ela prometeu que ele rodaria. Lógico que você vem sem ar ligado, é uma velocidade entre 80 e 70 por hora. Mas depois de 140 mil quilômetros, continua? Não, o de 117, foi o que eu vi nele. Então, assim, com 117 mil, a autonomia dele, eu não senti nenhuma diferença ainda. Muito legal. Se teve, foi tipo assim, 1%, 2%. E no outro carro também? O outro não, o outro ele já tá, como eu rodo só mais dentro da cidade, ele tá mais ou menos com a mesma autonomia. Dentro da cidade, ele roda aí 240, 250, o IEV20. Cara, que barato. Uma história que começou com um carro a combustão. As pessoas falaram para ele no início, né?
Não, tá maluco? Me perguntaram já várias vezes. Você é maluco? Comprar um carro de 150 mil reais para trabalhar com o aplicativo? Aí eu sempre falo, né? Assim, cara, passa pela experiência. Sabe o que que é? Hum. Que as pessoas também não sabem? Quando você tem um carro a combustão, ainda mais trabalhando por aplicativo, você tem um sócio, que é o posto de gasolina. Certeza. A empresa petrolífera ali é seu sócio. E você ainda não sabe disso. Mais sócio do que a própria empresa do aplicativo, que toma um pedacinho. Mais sócio do que ela. É ou não é? Com certeza. Então você se desvencilhar disso. No melhor dos mundos, no caso do Antônio, ele montou um painel solar em casa, né? Uma usina. Aí é legal. Quanto é uma usina para levar um carro elétrico, Antônio? Para funcionar um carro elétrico hoje, deve ficar em torno aí de uns 25 mil reais. Aí, mas sustentando a casa também, né? É isso aí, com a casa e o carro. 25 mil parcelado, você deve ter uma parcela aí de repente, até uns 700 reais. Me corrija se você trabalhar com energia fotovoltaica. A energia fotovoltaica, eu falo assim, porque eu ampliei ela agora. Porque como eu reservei mais um carro, cara sabe aí eu tudo. tive que... que eu tive que ampliar. E eu fiz um projeto para 2.000 kW, que o meu projeto anterior é de 1.500. São 24 pagamentos de 2.000 reais. Então, tipo assim, uma usina de 2.000 kW. 1.000 kW vai funcionar um carro. Se você colocar, por exemplo, a pessoa tiver interesse em fazer... Vai funcionar um carro de aplicativo. Um carro de aplicativo. É o carro que carro roda... domiciliar, bem menos. Não, porque o carro de aplicativo, que eu falo assim, que eu rodo 250 km diários. É todo dia o carro funcionando, ele não para. O motorista para só, às vezes, assim, nós para o carro para dar limpeza, leva para o lava-jato, o cara fazer uma higienização no carro. Mas é questão assim, de 2 horas, porque já fica agendado e o cara já sabe. E a gente, motorista de aplicativo, a gente briga com o seguinte: quando a gente leva um carro para o lava-jato, a gente chega e fala com o cara assim: seja rápido, que o passageiro está dentro do carro. Muito bom. Obrigado, Antônio, por esse papo. Mas eu que agradeço a oportunidade. Posso marcar o Instagram se o pessoal tiver uma dúvida para falar com você? Pode sim. Então vou marcar o Instagram do Antônio. Se você quiser tirar uma dúvida pessoalmente com ele, uma pessoa aqui que foi muito carinhosa comigo, se predispôs a estar aqui. A gente buscou com a Jack casos, né? Porque a gente foi assim, a gente quis saber da empresa mais antiga de carro elétrico no Brasil, um histórico, né? Porque tem muito carro elétrico entrando agora, mas a gente quis pegar o histórico, né? E quem tem, assim, mais de 3 anos aqui no Brasil é a Jack. Então, pegamos a história do Antônio, que tem 32 meses de carro elétrico. 32 meses. 32 meses sem gastar R$1 de peça. E eu quis trazer essa história para vocês, porque às vezes você acha que está muito longe o carro elétrico, mas sair da sociedade, do posto de gasolina e entrar na parcela, que no final é o bem do próprio Antônio, trocou bem, fez essa troca de um... Graças a Deus. Bom? Foi top. Porque, assim, quando às vezes alguns amigos questionam, eu falo assim, o carro meu, um exemplo que a maioria das pessoas pergunta assim, mas e a hora que a bateria dela estragar? Tem 8 anos de garantia. Aí eu falo assim, cara, mas eu vou te dar um exemplo. O carro, ele não me custou nada, porque era o dinheiro que eu estava dando pro BR, posto de combustível. Então, o custo do carro, para mim, eu enxergo como se ele não tivesse nenhum custo, porque se eu não tivesse o elétrico, eu estaria dando o dinheiro pro posto de gasolina. Fora manutenção. Fora manutenção. Troca de óleo, filtro, vela, correia. Então, assim, é uma preocupação que eu não tenho. Porque eu acho, assim, que um dia vai dar problema? Com certeza. Não vai durar para sempre, mas ele tem a garantia. Muito legal. E depois que a garantia vencer, o carro, por exemplo, ele não me custou. Porque se eu não tivesse, com o exemplo que eu estou te falando, estou repetindo, se eu não tivesse o carro elétrico, eu estaria dando o dinheiro para o posto de combustível. Eu estaria lá abastecendo, no final de 5 anos eu não teria nada, nem um centavo. Se o carro, quando eu quitar ele, valer 50 mil, eu ganhei ele. Ganhou. É um lucro que eu tive que, se eu tivesse abastecendo no posto, não teria nada. Fora quanto tempo você pararia numa oficina?
Também. trocar pastilha, 117 mil quilômetros, É. muito provavelmente você estaria trocando 3 jogos de pastilha. Geralmente é mais ou menos uns 40 mil cada 40 mil. jogo. Sendo bem, O dirigindo cara, bem. aquele cara que não pisa muito, não freia muito. Gente, E sem contar outra manutenção que às vezes as pessoas não colocam em conta. Correia dentada que alguns carros têm que trocar, vela que tem que ser trocada, bico de injeção que tem que fazer limpeza. se não botar um combustível ruim, Isso aí que eu ia te falar. óleo, eu fiz uma postagem de que eu falo assim, ó, Ah. nem combustível adulterado eu tenho. Pera, ele não tem. Eu fiz uma postagem também sobre óleo adulterado. É um mal enorme. Então, se você quer se libertar disso tudo, libertar de combustível ruim, libertar de filtro de combustível, óleo do motor, vela, câmbio, correia dentada, alternador, Motor de arranque, motor de arranque, cano de descarga, pastilha de freio, bomba de combustível, poluição. poluição. Ficou bom esse bate-bola aqui. Ué. Saiba que o carro elétrico não é para quem tem dinheiro. Hoje é para todos. A linha da Jack envolve, por exemplo, carros pesados, caminhões, né? Isso. Caminhões, envolve vans, envolve carros leves. O JS1 que é uma delícia. É ou não é uma delícia? É. O carro é uma Cara, parece que você está dirigindo um carrinho de golfe. Não, a experiência, né, que é bom de saber é o seguinte, ó, eu acabei de viajar 520 quilômetros. Chegou inteiro? Cheguei tranquilo, né, hoje passei o dia tranquilo. Eu ia embora para Minas, mas aí eu tinha a oportunidade de conhecer Felipe Fera. Aí eu não podia deixar essa oportunidade passar na minha vida. Obrigado pelo carinho, uma honra estar com você. Minha. Agora, qual o trajeto que você fez mais longo com carro elétrico? Da onde até onde? Foi de Brasília a Divinópolis. E foi tranquilo? Tranquilo, também. Indo pelo aplicativo, PlugShare? Isso, PlugShare, você buscava onde tinha um posto de recarga. Quanto você pagou de energia para ir de Brasília até? Divinópolis. 912 quilômetros. Quanto você pagou? Almoço e janta. Comida. Zero custo. Entendeu? Tá esperando o quê? Bora! Qualquer coisa, tira dúvida com o Antônio, pô. Fala sério. Valeu. Fala comigo.